Galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Manuel, esse é o Manual da Química e hoje estamos aqui para mais um exercício do nosso canal. Estou aqui para ajudar vocês a serem aprovados nos maiores vestibulares do país. Tamo junto, pessoal! Se você gostar desse vídeo, dá um joinha aí, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e se inscreva, siga lá no nosso Instagram, Manual da Química 12, para que você acompanhe as nossas postagens e todas as novidades de vídeos que vem por aí. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de forma simples, prática e rápida, sem perder o rigor científico, como eu sempre falo aqui no canal. Então eu vou pedir para a produção colocar na tela o nosso exercício de hoje. Depois disso vai rodar aquela vinhetinha do nosso canal e eu venho resolver o exercício. Um beijo! Já tô voltando, pessoal! E aí, galerinha, eu tô de volta e agora a gente vai resolver mais um exercício do Enem de 2019. Dessa vez a nossa resolução é sobre hidrocarbonetos, mais especificamente sobre componentes do petróleo. Então bora lá ver o que esse exercício está falando, pessoal. Então, olha, os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. Então, a primeira informação relevante que o exercício me dá é o método de separação de misturas que é usado para separar os constituintes do petróleo, que é a destilação fracionada. No que se baseia a destilação fracionada? O exercício também te contou. Nas temperaturas de ebulição. Ou seja, os componentes que têm uma menor temperatura de ebulição são mais voláteis. O que significa que eles são mais voláteis? Se eles são mais voláteis, eles passam para o estado gasoso com mais facilidade. Então, eles são separados primeiro, então, temperatura de ebulição pequena, composto mais volátil, a separação ocorre primeiro dentro da destilação fracionada. E aí fala assim, o quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. E aí nós temos um quadro com 4 colunas, onde a primeira coluna te mostra qual fração do petróleo a gente está se referindo. A segunda coluna te apresenta a temperatura, que esse composto passa do estado líquido para o estado gasoso, te dando aquela ideia de volatilidade, ou seja, quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil é o composto e ele sai primeiro na destilação fracionada. A terceira coluna tem exemplos de produtos que são separados dentro daquela respectiva fração do petróleo. E na última coluna, a gente tem o número de átomos de carbono que estão presentes nos compostos daquela fração. E observem que nessa quarta coluna ele te dá uma fórmula geral, que é CnH2n mais 2. Essa fórmula geral, ela te indica o tipo específico de hidrocarboneto que você está trabalhando. CnH2n mais 2 é a fórmula geral dos alcanos, que são hidrocarbonetos alifáticos, de cadeia aberta e saturada. Então é esse tipo de hidrocarboneto que nós estamos nos referindo aqui. E aí te mostra que na primeira fração do petróleo você tem a separação de compostos de 1 até 4 carbonos, na segunda fração de 6 a 12, na terceira de 11 a 16 e na quarta fração de 14 a 18 carbonos. E aí fala o seguinte, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas maiores. E aí te pergunta, por quê? Então prestem atenção. A fração 4, ela separa-se em temperaturas muito mais altas. Então a gente observa que isso acontece e uma consequência disso, que a gente vê na tabela, é o número de carbonos. A fração 4 ele tem de 14 a 18 carbonos. Então se ela se separa a uma temperatura mais alta, é porque a fração 4 é menos volátil. Se ela é menos volátil, eu preciso entender o que acontece quando uma molécula passa de líquido para gás. O estado gasoso é um estado altamente energético, onde as moléculas se movimentam muito e não possui praticamente nenhuma, ou uma interação muito baixa entre uma molécula e outra. Então, se uma molécula está no estado gasoso,
né? Se um composto está no estado gasoso, suas moléculas interagem de maneira muito fraca, muito pouco intensa. Então a interação intermolecular é muito baixa. Quando essa molécula está no estado líquido, ela tem uma interação intermolecular muito maior. Então, para que essa molécula passe para gás, a gente precisa romper essas interações intermoleculares. Se a molécula é grande, se é um hidrocarboneto saturado, a gente tem a ideia de que as moléculas elas se compactam muito mais fácil, pelo peso molecular grande e pelo tamanho da cadeia carbônica. E isso vai fazer com que as forças intermoleculares, que nesse caso para todos são forças do tipo Van der Waals, ou seja, dipolo induzido, sejam mais intensas devido à massa ser maior e ao número de átomos de carbono também ser maior. Então, por que a fração 4 tem uma temperatura de ebulição mais grande? Porque as forças intermoleculares estão intensificadas devido ao tamanho da cadeia, né? E a massa desse composto, desse hidrocarboneto. Então a respostinha, letra D. Então a fração 4 se separa em temperaturas mais elevadas porque as forças intermoleculares são mais intensas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, sigam no Instagram, Manual da Química 12. E em breve a gente volta com mais uma resolução de exercícios. Um abraço, pessoal!